Salve, salve, meus amigos! Estamos de volta com o nosso curso de controle de constitucionalidade. Estamos no nosso segundo bloco sobre teoria geral do controle de constitucionalidade. Estamos trabalhando de forma mais específica a questão das classificações das inconstitucionalidades. E vamos dar sequência agora e vamos falar sobre inconstitucionalidade total ou inconstitucionalidade parcial. O tema ele é trabalhado de forma distinta a depender de como você vai analisar o tema, se é inconstitucionalidade por ação ou inconstitucionalidade por omissão. Vamos começar então pela inconstitucionalidade por ação, tá? A inconstitucionalidade por ação, ela pode ser total. Nesse caso, toda a lei ela é viciada, ela é inconstitucional. Isso é mais comum em casos de inconstitucionalidade decorrentes de vícios formais, não obstante também ser possível em casos de vícios materiais, tá bom? No caso da inconstitucionalidade total, eu não aplico o princípio da divisibilidade. A inconstitucionalidade parcial, ela pega parte da lei. E por ser parcial, ela incide somente em casos de vícios materiais. Por quê? Porque os vícios formais necessariamente são relativos ao procedimento incidido em toda a lei. E só voltando aqui, o vício total, ele pode ser tanto em caso material ou formal. Formal, já demos vários exemplos. O material acontece quando toda a lei, em toda a sua extensão, em todos os seus artigos, tem vício material de inconstitucionalidade, como já aconteceu algumas vezes. Então, só para ficar esse ponto claro para vocês, tá? Então, aqui no vício parcial, a gente trabalha com parte da lei. Então, eu aplico o princípio da divisibilidade. Ao lado da inconstitucionalidade por ação, eu tenho também a inconstitucionalidade por omissão, que da mesma forma também pode ser total ou parcial. Na inconstitucionalidade total, a lei ela não existe. A lei ela não existe. Já na inconstitucionalidade parcial, a lei ela existe, mas ela é insuficiente. A inconstitucionalidade por omissão parcial ela pode se dar em duas espécies. A inconstitucionalidade parcial por omissão propriamente dita e parcial relativa. A propriamente dita, ela incide em casos relativos a aspectos objetivos, tá? Temos como exemplo a lei que regulamenta o salário mínimo, a lei do salário mínimo. A lei do salário mínimo, ela está prevista, constitucionalmente falando, no artigo 7º, inciso 4º. 7º, inciso 4º da Constituição. E como a gente fala em caráter objetivo, nós estamos falando propriamente em direitos. A lei ela não regulamenta todos os aspectos daquele direito. O salário mínimo é um exemplo por excelência, porque a lei ela não é suficiente para conceder aquele monte de direitos previstos no artigo 7º, inciso 4º da nossa Constituição. A inconstitucionalidade parcial relativa, ela diz respeito a questões de índole subjetivas. E quando eu falo nisso, eu falo necessariamente na ideia de que a lei ela não abrange todos
todas pessoas. A lei, ela não abrange todas as pessoas. Só que nesse caso nós temos umas peculiaridades bem interessantes, né? Porque o Poder Judiciário, nisso inclui o STF, ele não pode, por exemplo, tratando de fins remuneratórios, abranger certa categoria que não consta da referida lei. Então, ele não pode estender direitos de ordem pecuniária a quem a lei não está direcionada. Isso consta, inclusive, de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, cuidado com esse tema. Todos esses temas da inconstitucionalidade por omissão, nós vamos tratar especificamente quando trabalharmos ainda nesse curso a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, inclusive na sua comparação com o mandado de injunção, tá bom, pessoal? Então, cuidado aí com esses detalhes. Seguindo, então, nós temos mais uma classificação, que é a inconstitucionalidade originária ou superveniente. Vamos, então, para a inconstitucionalidade originária. O que é inconstitucionalidade originária? A inconstitucionalidade originária diz respeito àquela lei que ela nasce inconstitucional. Vamos dizer, vou colocar aqui uma linha no tempo. Nós temos aqui a nossa Constituição. E aqui, em determinado momento, é publicada uma lei. Só que essa lei, ela é inconstitucional, porque ela contraria aquele dispositivo específico da Constituição. Isso é o que se fala de inconstitucionalidade originária. Então, nós temos que verificar a questão temporal da lei em relação à respectiva Constituição, tá bom? É possível validação posterior por emenda constitucional de lei originariamente inconstitucional? Observem o seguinte. Imagine o seguinte cenário, voltando para a nossa linha do tempo. Essa lei, como eu falei com vocês, ela é inconstitucional. Vamos dizer que posteriormente é publicada uma emenda à Constituição alterando o dispositivo da Constituição. Só que essa emenda, ela vai trazer validação, ela vai tornar essa lei constitucional. Isso é possível ou não é possível? Uma emenda constitucional pode trazer um novo fundamento de constitucionalidade para uma lei que até então era inconstitucional? Esse é o questionamento que está aí na sua tela e eu repito ele para vocês. É possível validação por emenda constitucional de lei originariamente inconstitucional? Ela nasceu inconstitucional e veio depois um novo fundamento que deixou ela constitucional. Pessoal, isso não é admitido. Na ADI 2189, o STF afirmou categoricamente o seguinte, vou colocar até entre aspas, vou escrever para vocês não terem dúvida sobre a questão. O sistema brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. O sistema brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Imagine agora, por outro lado, se é feito o seguinte questionamento. O sistema brasileiro nunca aceitou, em nenhuma hipótese, a figura da constitucionalidade superveniente. Cuidado! Tem um caso, e é a exceção da exceção da exceção, no qual efetivamente a constitucionalidade superveniente foi aceita. Qual foi o caso? Foi o caso dos municípios putativos. É a única exceção, só temos uma exceção, que é o caso dos municípios
municípios putativos. Qual que é essa exceção para vocês entenderem de forma bem breve? A Constituição determina que uma lei complementar federal vai regulamentar o momento no qual será possível a criação, a incorporação e a divisão de municípios como um todo. Isso consta da Constituição, só que o Parlamento Federal nunca regulamentou o tema. Não obstante, a inexistência da lei complementar autorizando esse cenário, muitos municípios no Brasil inteiro foram criados, alterados e existiam de fato. Eram esses municípios putativos. O que aconteceu? Foi impugnado, então, várias leis, né? Algumas leis foram impugnadas no âmbito controle de concentrado de constitucionalidade, e inclusive teve uma ADI por omissão questionando a inexistência dessa regulamentação pelo Congresso Nacional desse dispositivo constitucional. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal então decidiu pela necessidade da regulamentação legal, mas não declarou a inconstitucionalidade dos municípios. O que o STF fez? Vamos aguardar essa lei federal e quando essa lei for criada, a gente analisa caso a caso. Essa lei nunca foi criada até a presente data, mas o Congresso Nacional fez uma emenda com a Constituição afirmando o seguinte: todos os municípios criados até a data dessas ADIs, todos esses municípios estão em perfeito funcionamento. Ou seja, nós temos uma situação de uma emenda constitucional outorgando validação posterior a leis do Brasil inteiro que efetivamente criaram municípios, contrariando a norma federal que até então inexistia. Essa emenda constitucional que deu essa força de validade, ela foi impugnada no Supremo Tribunal Federal e o STF declarou constitucional essa emenda constitucional. É uma emenda constitucional que consta até do ADCT da nossa Constituição. Só que esse é um único caso no qual o tema efetivamente foi trabalhado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu vou além com vocês. Mesmo posteriormente, estou pegando aqui para vocês o número do julgado, mesmo posteriormente a essa decisão, daí o caráter de exceção do caso concreto, mesmo posteriormente, a Corte tem inúmeros precedentes no mesmo sentido dessa ADI 2189. O sistema brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. O caso, repito, foi a exceção da exceção. Anotem então aí o número do respectivo julgado. Os julgados são as ADIs 2240, ADI que tratou do município putativo, ADIs 2240 e ADI 3682. E a emenda constitucional que deu a elas caráter de validação foi a emenda constitucional 57/08 em relação ao artigo 96 do ADCT. Então esse é o artigo 96 do ADCT que deu efetivamente o quê? Que deu efetivamente caráter de constitucional aos municípios putativos que então eram inconstitucionais. Tá bom, pessoal? Repito, para não deixar dúvida, isso tudo aconteceu em caráter excepcional. Seguindo. Ao lado da inconstitucionalidade originária, nós temos a chamada inconstitucionalidade superveniente. E ela é dividida em duas espécies: inconstitucionalidade superveniente por alteração da norma constitucional parâmetro.
ou inconstitucionalidade superveniente por alteração da realidade de fato. Observem o seguinte, como que é esse caso aqui? Vamos fazer uma linha do tempo, que tudo fica mais fácil com uma linha do tempo. Nós tínhamos uma Constituição. Após a Constituição foi então criada uma lei. Essa lei, ela era constitucional e estava perfeitamente em concordância com a Constituição. Posteriormente, num terceiro momento, foi feita uma emenda à Constituição que retirou a constitucionalidade dessa lei, tornando essa lei inconstitucional. A pergunta é: esse é um caso de inconstitucionalidade superveniente? Cuidado, a resposta ela é negativa. Porque nesse cenário nós estamos diante de não de uma inconstitucionalidade superveniente, mas da aplicação da teoria da recepção. Se uma emenda constitucional em relação às leis anteriores a ela, desde que posteriores à atual Constituição, eu não falo em análise de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas efetivamente de recepção ou não desta lei. Então eu vou falar em teoria da recepção. Só tomem cuidado, eu não falo em constitucionalidade, mas ainda assim eu posso fazer uso do controle de constitucionalidade para impugnar essa lei, como pela arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu não posso usar uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, para analisar a existência da teoria, a incidência da teoria da recepção. Porque eu trabalho nesses cenários eu trabalho com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação subsidiária, e aceita a análise dessas normas em relação à teoria da recepção. Então, retomando, e de forma bem direta, não falamos em inconstitucionalidade superveniente, mas na teoria da recepção nesses casos. A teoria da recepção, só para fazer um paralelo, é aquela teoria que você estuda quando é criada uma nova Constituição. Você tem que verificar se as leis anteriores à Constituição são compatíveis com a nova Constituição. Isso é a teoria da recepção. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte: essa teoria da recepção se aplica a cada emenda constitucional. É como se cada emenda constitucional inaugurasse um novo ordenamento jurídico, para ficar mais claro para vocês. Então, em relação às leis posteriores à nova Constituição e em relação a cada emenda constitucional dela, nós vamos aplicar não análise de inconstitucionalidade, mas análise da teoria da recepção. Beleza, pessoal? Ao lado dessa inconstitucionalidade superveniente, que ela não existe no caso de alteração da norma constitucional parâmetro, nós temos também constitucionalidade superveniente por alteração da realidade de fato. Nesse caso, vou citar o exemplo para vocês, é o caso da reclamação 4374. O STF admite ser possível, sim, a existência de inconstitucionalidade superveniente por alteração da realidade de fato. No caso, o STF, em sede de uma ADI, ele havia declarado a constitucionalidade de uma lei. Essa lei, depois, ela foi descumprida pelo poder público e uma pessoa, então, em razão do caráter vinculante dessa ADI, em caráter vinculante dessa declaração de constitucionalidade dessa decisão, foi interposta a reclamação, que é essa reclamação 4374. E no âmbito dessa reclamação 4374, o STF entendeu ser possível a existência
processo de inconstitucionalização da lei decorrente de mudanças fáticas do Estado. Existência. O que o STF falou? Ele tinha uma lei. Ele entendeu que essa lei inicialmente era constitucional. Em um processo de reclamação, a fim de dar execução àquela ADI, ele falou, não, na verdade, nós tivemos alterações no âmbito de fatos que levaram à inconstitucionalidade dessa lei. Então é possível, e o STF reconheceu a existência de um processo de inconstitucionalidade dessa lei, inicialmente constitucional, que agora passou a ser inconstitucional em razão de mudanças fáticas do Estado brasileiro, da sociedade, da comunidade como um todo. Então, é possível sim a existência nesses casos de inconstitucionalidade superveniente, tá bom? Vamos ver como esse tema foi cobrado em concurso público? De acordo com o STF, no que se refere ao controle concentrado, a Constituição brasileira adotou a tese da inconstitucionalidade superveniente, ou seja, será inconstitucional a norma inferior incompatível com a nova regra constitucional. Isso, pessoal, é falso. Por que isso é falso? Porque não estamos diante, como eu falei com vocês, de inconstitucionalidade, mas teoria da recepção. E a questão uma outra questão, o sistema brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Foi questão de concurso isso e foi considerado verdadeiro. Essa é a regra geral sobre o tema no Brasil. Tá bom, pessoal? Vamos então parar por aqui e no próximo bloco nós vamos dar sequência ao tema da teoria geral da Constituição. No teoria geral do controle de constitucionalidade. Tem muitas coisas para trabalharmos ainda, beleza? Um grande abraço, te vejo na sequência.